gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 131 do Enem PPL da Prova Rosa de 2021. Essa questão a gente bate o olho e já vê que tem duas coisas que vão se trombar e vão sair juntas depois. Então, com certeza, esse exercício tem relação com quantidade de movimento, que é basicamente o que a gente usa quando tem colisão. E aí, vamos ler, então, e pensar sobre o exercício. Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa de 2 vezes maior do que o carro. Então, a massa da van é 2 vezes a massa do carro. Já vamos anotar essa informação. Depois da colisão, os veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van inicialmente antes da colisão. Então, a gente tem a velocidade inicial da van e encontrou 40 km por hora. E aí a pergunta é, qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetro por hora imediatamente antes da colisão? Então, a gente quer saber a velocidade inicial do carro. E ele não falou qual é a velocidade final deles, ele só falou que está indo a 45 graus. Então, a gente tem que prestar atenção que esse tipo de colisão não é uma colisão unidirecional, né? Tipo, não está em uma única direção. Ela está vindo em direções perpendiculares e depois da colisão ela vem a 45 graus também. Então, lembrando que as quantidades de movimento são vetores, a gente vai ter que pensar que existe uma conservação da quantidade de movimento, dado que isso é um sistema isolado mecanicamente, mas a gente vai ter que lembrar que essas quantidades de movimento sendo vetores não é tão simples para a gente somar, né? A quantidade de movimento inicial não é a simples soma da quantidade de movimento inicial do carro com a quantidade de movimento inicial da van. Ela é uma soma vetorial, porque elas estão em direções perpendiculares, então não é só somar. Eu tenho que fazer toda uma análise vetorial. Então vamos lá, vamos pensar nessa colisão. A gente sabe que as quantidades de movimento vão se conservar e que elas são vetores, e a quantidade de movimento inicial vai ser a inicial do carro mais a inicial da van. E aí isso vai ser igual à final. A inicial do carro, pelo desenho, a gente vê que estava na horizontal para a direita. A inicial da van está vertical e para cima. Para eu somar vetores, eu tenho que encaixar o começo de um no final do outro, né? Então, eu teria aqui o do carro, e aí já encaixando o final da van ali na frente, eu já sei como é que eu vou somar as duas quantidades de movimento inicial para ter a inicial do sistema, né? Do começo do primeiro até o final do último. Que basicamente a gente pensar, se o do carro está indo para a direita e o da van está indo para cima, a resultante vai ser para a direita e para cima ao mesmo tempo, fechando esse triangulinho, né? Então, eu fiz em rosa aqui para ficar diferente. Essa é a quantidade de movimento inicial. Ok, vamos pensar sobre isso agora. A gente sabe que o carro e a van estavam perpendiculares um ao outro, as direções das velocidades deles. E a gente sabe que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final, justamente porque a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, se tem 90 graus entre o carro e a van, a gente já sabe que isso vai ser um triângulo retângulo, né? Tem um 90 graus ali bonitinho. Além disso, ele falou pra gente que depois eles saíram a 45 graus. Então, eu tenho 45 graus aqui embaixo. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se a soma tem que dar 180 graus e eu já tenho 90 ali embaixo, a soma dos outros dois tem que dar 90 também, para daí dar 180 a soma. Só que ali embaixo já é 45, então quanto falta para completar 90? 45 também. Isso nos permite concluir que este triângulo claramente é um triângulo isósceles, porque os dois angolinhos ali de cima são iguais. E se os dois angolinhos ali de cima são iguais, e nos permitindo concluir que o triângulo é isósceles, significa que os dois lados que eu fiz em roxo também são iguais. Então, a quantidade de movimento inicial do carro e a quantidade de movimento inicial da van são iguais justamente pela propriedade do triângulo. Então, eu sei que esses lados vão ser iguais, então QI do carro é igual ao QI da van. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a massa do carro vezes a velocidade inicial do carro vai ser igual à massa da van vezes a velocidade inicial da van. E a velocidade inicial da van a gente sabe. A massa do carro a gente não sabe, mas a gente sabe que a massa da van é 2 vezes a massa do carro. E a gente pode substituir os nossos valores, então. A massa do carro vezes a velocidade inicial do carro, que é o que a gente quer saber, vai ser igual a 2 vezes a massa do carro vezes 40, que era o que ele falou que tinha medido. Aí eu posso cortar a massa do carro e vou chegar que a velocidade inicial do carro é 2 vezes 40, que vai dar 80 km por hora. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que fala na letra E. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Eu sei que exercício assim com quantidade de movimento vetorial não é tão simples, mas se vocês lembrarem bem das
propriedades dos vetores, talvez fique um pouquinho mais fácil. Então, eu vou deixar aí no final indicado um vídeo onde eu falo bastante sobre as propriedades de vetores, para você dar uma lembradinha, caso você não tenha lembrado enquanto a gente estava resolvendo esse exercício. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.